A segunda, a segunda lição que eu queria falar de certificação é a certificação de PO. Tá? Então, a Scrum.org, que é a que eu vou falar mais para vocês aqui, ela tem várias linhas de certificação, para Scrum Master, para PO, para Scrum com Kanban, tem várias linhas lá. Tem para desenvolvedor ágil. A linha de PO, né, é a segunda que mais vale a pena. Tá? Para Scrum Master, é meio padrão. Se tu quer seguir carreira como agilista, tu tem que ter certificação de Scrum Master. PO não é tão obrigatório, mas tem sido um diferencial de mercado para quem quer seguir carreira, né, em liderança de produto, tá? Com agilidade. Né? Então eu queria falar com vocês aqui da certificação de PO. Muda pouca coisa, tá? Uma das coisas que muda é o preço. A de PO é mais caro. É $200 por tentativa. Ela se chama Professional Scrum Product Owner. Daí eu estou falando aqui da 1. Todas as certificações elas têm níveis, 1, 2, 3. A 1 é esse preço que eu estou dando. A 2 é sempre mais cara e a 3 é mais cara ainda. Até que ponto vale a pena essas certificações mais avançadas, eu realmente não sei. Elas são tão raras que eu não conheço pessoas que tenham me falado da diferença que fez na carreira delas. Sabe? Mas enfim. Também é em inglês. Ela também é focada no Scrum Guide. No entanto, ela não é só no Guide. Ela não é só no Guide. Ela sim tem todo o Guide nela, todo o conteúdo do Guide, mas todo um conteúdo de gestão ágil de produto que não está no Guide. O Guide não fala de gestão ágil de produto. Tá? Então a de PO é mais difícil que a de Scrum Master. Porque o PO ele tem que saber tudo do Scrum, que nem o Scrum Master, e tem que saber gestão de produtos. Então o que cai na de PO? Cai sobre Lean Startup, cai sobre priorização de backlog, cai sobre roadmap de produto. Né? Então cai várias questões relacionadas ao papel do PO mesmo. Tá? Então no site Scrum.org tem as trilhas de aprendizado, tanto para Scrum Master quanto para PO, e tem leituras recomendadas para o conteúdo da prova. Tá? Então, eles também não te deixam a ver navios assim, eles não te dão pronto, mas eles te dão quais os livros que tu tem que ler e estudar. Ela também é objetiva, de múltipla escolha, enfim. Média é a mesma, número de questões, não inspira, mesma coisa, tá? Ela muda o preço e conteúdo. O conteúdo dela é mais abrangente do que a do Scrum Master, porque ela foge do Scrum, e o preço é mais alto. Daí dicas. Scrum Guide, obrigatório, claro. O simulado Scrum Open, que é o que eu já tinha falado. E tem o simulado Product Owner Open. Tá? Eu recomendo fazer os dois simulados. Porque a prova do PO ela é a mistura da prova do Scrum Master com conteúdos de PO. Então eu recomendo fazer os dois simulados. Faz o Scrum Open e faz o Product Owner Open. Somando os dois, o pessoal que fez, eu não tenho a de PO ainda, tá, gente? Tô até postergando, já devia ter feito. O pessoal que eu conheço que fez comenta que em torno de 1/3 da prova de PO é a soma desses dois simulados. Tá? Então, tu decorar as questões, aprender bem o que está ali, já te dá uma dianteira boa na prova. Né? Bem, anotações, né, sobre os papéis, artefatos, timeboxes, enfim, e dá uma olhada na bibliografia recomendada. Tá? Vocês vão ver lá no site scrum.org que, por exemplo, em startup é leitura obrigatória. Tem que entender o que é MVP, o que é um early adopter, né? Como é que eu valido uma hipótese, né? Como é que eu calculo o ROI de um produto, tem que saber essas coisas, né? Contabilidade básica de PO, assim, tá? Para fazer a prova. E neste caso, sim, eu recomendo o curso preparatório de TI Exames. Tá? O nosso curso, esse aqui de Scrum que vocês estão fazendo, ele não prepara para a prova do PO. Tá? Ele te dá uma boa base para a prova do PO, mas a gente não entrou nos tópicos mais densos de ser um PO. Tá? De falar de ROI, de validação de hipótese, de MVP, a gente não entrou nisso. E o curso TI Exames, ele entra em todos esses tópicos de PO, é muito legal, ele custa em torno de R$ 120, se não me engano, e ele é preparatório para certificação. Conheço no mínimo uma meia dúzia de pessoas que fizeram o curso, fizeram a prova e foram aprovados de primeira. Tá? Então é um curso aí com um registro aí de sucesso, pelo menos na minha rede, bem bom. Tá? Não ganho nada para indicar, tá? Não tem link de afiliado, não tem nada. É um curso que eu já comprei, já assisti quase todo ele, porque eu estava para fazer a prova, acabei postergando. Mas eu assisti quase todo ele e é muito bom, muito legal. Tá? Mesmo não for fazer a prova, ele vai dar bastante ensinamentos para vocês. Eu vou abrir com o site da Scrum.org e mostrar para vocês. Tá? A casa do Scrum. Né? Aqui tem tudo que vocês precisam para aprender sobre Scrum. Tá? Então tem a parte de encontrar quando e onde atender os cursos, tudo sobre as certificações para cada uma das trilhas.
Os assessments abertos, que são os simulados que eu estava falando, né? Então, simulado de Scrum, simulado de PO, simulado de desenvolvedor. Né? Depois um monte de conteúdo. Tem um monte de e-book aqui, tem fórum, tem um monte de coisa bacana. Tá? Vou abrir aqui o Scrum Open. Sinta-se à vontade para comentar. Vou mostrar para vocês aqui o simulado como é que é. 30 questões, tempo limite de 30 minutos. Tu não pode salvar para terminar depois. Uma questão por página, 35% de média. Daí que eles dão um aviso, tá? Tu não pode copiar esse texto, tu não pode botar na internet, tu não pode não sei o que. Eles dão uma ameaça lá de bloquear teu IP se perceber que tu tá tentando burlar o sistema, enfim. São uns avisos. Então, só algumas questõezinhas aqui até, né, para vocês terem uma ideia de como é que é para quem nunca fez. A gente discutiu algumas questões também. Né? Então, a primeira questão. O que significa dizer que um evento tem uma time box? Então, coisinha super básica, né? Significa dizer que um evento tem uma time box. E a primeira alternativa. O evento deve acontecer em um tempo definido. Segunda alternativa. O evento não pode levar mais do que um limite de tempo. Depois. O evento deve levar, no mínimo, uma quantidade de tempo. E, por fim, o evento deve acontecer em um tempo definido. Tá? Na verdade, o primeiro lá é tempo dado, né? Given time, tempo dado. E o último é um tempo setado, definido. A opção certa aqui é que ele não pode levar mais do que um tempo máximo. Tá? A time box, se eu tenho uma time box numa planning que é 8 horas para 30 dias, eu não posso levar mais do que 8 horas para um mês de desenvolvimento. Mas eu posso definir levar menos. Então aqui é uma coisinha muito do inglês, tá? Porque o set time seria um tempo definido específico. Tipo, é 8 horas e pronto. Né? Mas, na verdade, eu posso demorar menos de 8 horas, eu não posso passar. Tá? Então a resposta certa nesse caso aqui é o evento, ele não pode levar mais do que a quantidade máxima de tempo. Segunda questão, e a prova, gente, as questões são iguais a essas, só tem mais questões, mas é o mesmo modelo. Tá? A gente acabou de falar disso, olha só, a gente falou disso agora na penúltima aula. Quando muitos times de desenvolvimento estão trabalhando em um único produto, o que melhor descreve a definição de pronto? É a primeira alternativa, depende. Segunda alternativa, cada time de desenvolvimento usa sua própria, né, no caso a definição de pronto, mas torna a definição clara para todos os outros times, para que eles saibam as diferenças. Então cada um tem a sua, mas eles se comunicam para mostrar as diferenças. Terceira alternativa. Cada time de desenvolvimento define e usa a sua própria. As diferenças são discutidas e reconciliadas numa sprint de hardening. Sprint de hardening seria tipo uma sprint de aparar as arestas. Né? É para fazer mais uns ajustezinhos no sistema antes de terminar o projeto. E por fim, todos os times de desenvolvimento devem ter uma definição de pronto que torna o trabalho deles combinados como potencialmente entregáveis. Então, tipo, é uma definição para todos eles que juntando vai de fato ficar pronto. É a última. Tá? Se é um único produto, é uma única definição de pronto. Essa é a regra. Então a gente vai ter uma definição de pronto. Daí, como eu falei, no pior dos casos, tu pode fazer alguns ifs ali, se não conseguir, se alguma diferença tecnológica muito grande entre os times, né? Talvez tenha alguma coisinha específica de um time ou de outro. Aí pode ter uns ifzinhos, mas é uma definição de pronto só. Questão 3 de 30. Verdadeiro ou falso? O time Scrum escolhe, né, ou deve escolher, ao menos uma melhoria de processo de alta prioridade identificada durante a retrospectiva de sprint e colocá-la no Product Backlog. Então, saiu da retrospectiva, tem que pegar um item, no mínimo, muito prioritário e colocar no Product Backlog. Verdadeiro ou falso? Não existe essa regra, tá? É comum acontecer, talvez seja por isso que falou verdadeiro, né? Daí naquela questão da prática versus a teoria, tá? Não existe essa regra, tá? Que o time sim tem que sair com ações concretas, mas elas não têm que obrigatoriamente ir para o Product Backlog. Então, é comum? É, mas não existe essa regra. Tá? Então, isso aqui ela é falso. E só uma última aqui para a gente ir encerrando. Tá? Quem tem a palavra final na ordem do Product Backlog? Essa aqui é treta. Olha só a pergunta. Quem tem a palavra final na ordem do Product Backlog? O Scrum Master, o PO,
Os stakeholders, o CEO ou o time de desenvolvimento? Product Owner. Product Owner, mas concorda comigo que isso aqui é treta, né? Porque tá o CEO ali, né? O que eu costumo dizer para os meus times é assim, a palavra final sobre o Product Backlog é do Product Owner. O problema é que a palavra final sobre o Product Owner é do CEO, né? Porque ele pode demitir o cara. Então, assim, só tem que cuidar, porque tem que colocar a regra que está no livro. A regra que está no livro é, a palavra final do Product Backlog é do PO, não tem choro. Inclusive diz lá que a empresa tem que confiar e respeitar as decisões do PO. Então tem que botar um bom PO. Não pode botar um ruim e depois ficar reclamando, querer controlar o cara. Tem que botar um bom para a coisa funcionar. Também diz no guide que o PO pode responder para um comitê. Então, não diz assim, o PO tem que ter poderes absolutos na empresa. Né? Mas uma vez que ele entrou de acordo com o comitê, né, tomou a decisão, enfim, aquela decisão tem que ser levada adiante. É por isso que o bom PO, por livre espontânea pressão, é ouvir atentamente as considerações do CEO. Exatamente. Né? Então, palavra final sobre o Project Backlog? Sim, do PO. Palavra final sobre o PO? Do CEO. Cara que paga a conta de todo mundo. Mas no final, deixa eu passar aqui só para mostrar o final. Vou chutar aqui todos a primeira, tá? Só pra gente ir no final e mostrar como é que sai no final, porque nunca fez, o que vira o simulado depois, tá? Nem tô lendo, só jogando. Não me julgue. Tinha que ter desistir da prova finalizada. O simulado de PO é a mesma coisa, mesmo tipo de questão, tá? O que tem diferente nas provas, tá? Enquanto eu estou clicando aqui eu vou explicar para vocês. Além dessas questões aqui que são iguais ao que cai na prova, tá? Tem a questão das situacionais. As provas sempre têm situacionais. E daí que são as mais difíceis, tá? Então, numa situação, é que nem a gente estava comentando antes ali a discussão do burn down, né? O time olhou o burn down e viu que não sei o quê. O que tem que fazer nessa situação? Né? Então, essas são as mais difíceis. Porque daí tu não pode... Tem que ser o mais literal possível em relação ao guide, mas ao mesmo tempo não tem aquela resposta exata no guide. Né? Então tem uma interpretação que tem que ser o mais próxima possível do que se espera do ponto de vista do Scrum. Mas as questões ele vai te dar. Cada questão, qual é a certa, né? Se acertou ou não, e um feedback. Então aqui o feedback é da questão das time boxes. Ó. Eventos time-boxed são eventos que têm uma duração máxima. Ele vai lá. Definição de pronto. É um para todos. Notem um ponto importante. Ele embaralha a ordem das questões, tá, gente? Vocês devem se lembrar que o depende era a primeira quando eu respondi. Tá? Ele faz isso o tempo todo. Então não decorem posição de questão. Tá? Porque elas mudam as posições. Tá? Tem que realmente entender qual é a frase certa, a questão certa. Outra coisa que às vezes eles fazem é botar na negativa alguma coisa. Então tu respondia no simulado uma afirmação e na prova está uma negação. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Pega ratão. Então, aquela que a gente falou da retrospectiva é falso, tá? Não é obrigado a colocar um item no Project Backlog oriundo da retrospectiva. Depois vai indo, né? O PO é o que tem a palavra final do backlog. E daí é uma que eu errei, que eu chutei, né? Vocês viram lá que eu fui só avançando. Essa aqui ele mostra, tu marcou essa, tá errado. Acerta é essa aqui. Tá? E daí explica o que é o conceito por trás da questão certa. Tá? Então aqui era só para mostrar para vocês como é que funciona o simulado. Eu espero que vocês tentem fazer os simulados. É bem tranquilo de fazer. Não tem muito mistério. Dá um grau de confiança, né, de se tu entendeu ou não entendeu o conteúdo do curso. Não custa nada também. Eu tentaria fazer porque a gente viu aqui ele cobre todo o framework do Scrum. É o suficiente para passar num simulado. A prova é um pouquinho mais casca, daí tem que estudar um pouco mais o guide. Tá? Mas os conteúdos são os mesmos. Só tem que dominar mais eles, né? Saber na ponta da língua algumas coisinhas. Tá?